Olá, seja bem-vindo ao desafio Games e Educação. Eu me chamo Kleber e vou passar para vocês as principais orientações de como você participar do desafio nas categorias Game Design, concepção de um jogo, e na categoria Desenvolvimento de jogos completos. Esta oficina é a oficina que vai orientar você a participar da criação de jogos educativos na categoria Game Design. Lembrando que essa é uma promoção do Instituto Metrópole Digital, da UFRN, com apoio da SBC e do CNPq. Para iniciarmos, é importante definirmos o que são jogos educativos. Jogos educativos são jogos que auxiliam na aprendizagem das pessoas sobre um determinado assunto enquanto se joga. São aqueles jogos que, enquanto o aluno está jogando, ele está aprendendo um assunto da matemática, da física, da química, de qualquer componente curricular. E esses jogos são altamente bem aceitos e utilizados hoje na educação. Para se fazer um jogo, a princípio, é preciso conceber o game design. E o que é o game design? É um processo de criação do conteúdo e das regras do jogo. É no game design que eu defino quem são os personagens, o cenário, aonde se passa o jogo, quais são as regras, pontuação, premiação, definir como ele funciona, descrever os elementos que farão parte do jogo. Esse é o game design do jogo. No processo de desenvolvimento de jogos educativos, muitas vezes não são envolvidos os usuários nas etapas de concepção do jogo. Geralmente, eles são envolvidos nas etapas de teste e validação, o que pode comprometer a produção e a qualidade desses jogos. A documentação dos requisitos dos jogos, ou seja, do game design, dos elementos que compõem o jogo e as regras desse jogo, são pouco utilizados, pois são difíceis de interpretação, de leitura, e torna a tarefa de desenvolvimento um grande desafio. Então, diante disso, o Laboratório de Games e Educação do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte elaborou uma maneira de criar jogos educativos de forma criativa, colaborativa, utilizando design participativo e estratégias do design thinking. Então, a nossa ideia é que você possa conceber e idealizar o seu jogo em 4 passos. Primeiro deles, imersão, depois, ideação, concepção e validação. O processo de criação de um jogo, segundo a nossa concepção, ele, dentro dessas 4 etapas que eu estou apresentando para vocês aí, ele tem uma série de atividades. Eu vou explicar em linhas gerais como é que funcionam essas atividades. Vamos lá. Para início, nós vamos definir qual é o desafio que vocês vão tentar solucionar. É o problema que vocês vão resolver. Então, primeira coisa, definam o desafio. Delimite o problema. Que problema eu quero selecionar? Qual o problema da minha escola? Qual o problema dentro da minha disciplina, de repente, que eu quero solucionar? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse desafio? Alunos, professores, comunidade, Vamos ter que conhecer o contexto desse desafio. Então, veja que essa etapa de imersão que eu estou mostrando para vocês é a etapa onde vocês vão conhecer o problema, o desenho, de onde se passa, quem são as pessoas que estão envolvidas, no desafio que você vai querer resolver com o seu jogo. Então, você pode, inclusive, consultar alguns especialistas na sua escola, os professores, os gestores. Vamos imaginar, eu tenho um problema na merenda escolar. E aí você vai pensar nesse desafio de como solucionar esse problema. Ou um outro exemplo qualquer que você possa ter dentro do seu ambiente, da sua comunidade. Em seguida, nós vamos para a etapa de ideação.
A etapa de ideação, você vai fazer o que nós chamamos de brainstorm de ideias. Você vai reunir a tua equipe, o teu grupo, né, teus colegas. Bom, vamos ver aqui, para a gente solucionar esse problema, esse desafio, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para solucionar? Qual é a minha ideia? Essa ideia, ela é boa? E aí, em grupo, cada um vai dar a sua ideia e vocês vão escolher qual a ideia melhor, aquela que mais se adequa, né, à solução do problema que vocês querem resolver. E aí sim vocês, depois de escolher essa ideia, vão descrever a ideia em um documento. E essa vai ser a ideia principal do seu jogo. Então, a imersão, você escolhe o problema e na ideação você define a ideia para solucionar aquele problema. Ok? Em seguida, nós temos a etapa de concepção do jogo, né? Onde você vai definir os aspectos pedagógicos. Para isso, você vai conversar com o teu professor, né? Vai definir todos os aspectos pedagógicos daquele jogo, componente curricular, qual o objetivo, conteúdo, quais são as questões de aprendizagem, como será avaliado, né? Então, são as questões pedagógicas do jogo. Em seguida, você vai definir a história, o enredo do jogo. Aonde se passa esse jogo? Conta a história. Você pode, inclusive, definir, desenhar, tipo uma historinha em quadrinhos, né? Cena a cena, passando, né, a história quadro a quadro. Facilita demais o entendimento, né? Você vai definir o espaço do jogo, qual é o gênero, se é um jogo de ação, se é um jogo de plataforma, qual o cenário, quem são os personagens, quem são os elementos principais, quais os elementos de áudio e o fluxo de tela, passo a passo, né? Veja que nós estamos na etapa de concepção, né? Feito isso, você vai definir o tempo do jogo, né? O tempo do jogo vai durar quanto tempo, né? Cada etapa, como é que eu passo de uma etapa para outra. Nós vamos ter desafios em cada etapa, vai ter pontuação, vai ter punição, né? Como é que se dá o tempo do jogo, né? Em seguida, vocês vão definir as regras do jogo. Quais são as regras? Quais são os desafios? Como é que é a pontuação, né? Define a mecânica do jogo, ou seja, todo o mecanismo de controle do jogo. Define também a comunicação e como vai se dar a interação com o usuário, né? Feedback das ações. Eu fiz uma ação, o jogo me sinaliza como uma ação foi bem sucedida, não foi? Quando eu passar de uma etapa, que tipo de informação o jogo vai me dar? Vai me dar os parabéns, passo para a próxima etapa? E quando eu não atingir, como é que ele vai se comunicar comigo, né? Então, são as regras, as orientações, os feedbacks que o jogo vai estar dialogando com o usuário. Feito isso, você vai definir também os aspectos de entretenimento e os aspectos de usabilidade do jogo. Essa é a etapa de concepção. Na etapa de validação, vocês vão elaborar um pitch de validação. Um pequeno vídeo, que eu vou explicar mais na frente, onde vocês vão, em poucos minutos, mostrar a ideia do jogo, o que é a concepção desse jogo, né? Vão compartilhar com os seus colegas para que vocês possam avaliar esse jogo e vão melhorar alguma coisa, não é? Se for o caso de melhorar, e em seguida entregar. Essa entrega, na verdade, é você submeter, né, o game design, que o game design vai ser o conjunto de todas essas caixinhas, para submeter para a equipe do desafio. Nos próximos vídeos eu vou mostrar detalhadamente essas 4 etapas. Aqui eu quis mostrar o processo de uma maneira geral, para que vocês possam entender assim, num contexto bem amplo, as 4 fases do processo de criação que nós adotamos. Bom, agora que você conhece como vamos trabalhar, monte a sua equipe de trabalho e participe do nosso desafio Games e Educação. Até o próximo vídeo.